Olá, amados. Estamos aqui para mensagem de esperança e eu vou compartilhar com você algo que Deus colocou no meu coração hoje pela manhã e acredito que você que está ouvindo agora, que está tendo a oportunidade de receber essa videomensagem, seguramente não foi por um acaso. Eu vou ler primeiro Gênesis capítulo 41, a partir do verso 37. É um texto que fala de uma parte da vida de José, da história de José do Egito, que você conhece muito bem. Inicia ali no capítulo 41, a partir do verso 37. Diz assim o texto: o conselho de José agradou ao rei e aos seus funcionários. E o rei lhe disse: não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus. Depois virou-se para José e disse: Deus lhe mostrou tudo isso, e assim está claro que não há ninguém que tenha mais capacidade e sabedoria do que você. Você vai ficar encarregado do meu palácio e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Só eu terei mais autoridade do que você, pois sou o rei. Neste momento, eu o ponho como governador de todo o Egito. Então o rei tirou do dedo o seu anel sinete e o colocou no dedo de José. Em seguida, mandou que os vestissem com roupas de linho fino e pôs uma corrente de ouro no pescoço dele. Depois fez com que José subisse no carro reservado para a maior autoridade do Egito depois do rei, e mandou que os seus homens fossem na frente dele, gritando: abram caminho. Assim José foi posto como governador de todo o Egito. Até aí. Esse texto que fala já da vitória de José, do sonho sendo realizado, eu vou fazer uma comparação de alguns fatos da vida de José que talvez esteja acontecendo na sua vida agora. A primeira situação que José passa é a situação de inveja, de ciúme dos seus irmãos. E essa inveja, esse ciúmes, leva ao desprezo. José tem um total desprezo de todos os teus irmãos. Logo depois é jogado ao poço, depois do poço ele é vendido como um escravo, e depois de como escravo, na casa onde ele estava trabalhando, de uma alta autoridade, ele ainda foi acusado de um crime, de um ato, de uma situação que ele realmente não tinha culpa, não havia feito nada. Foi para a prisão, onde ali na prisão amargou mais de 10 anos. E nós vemos isso em nossas vidas. Muitas vezes nós nos identificamos atravessando situações como a que José atravessou. Às vezes atravessamos situações de desprezo, sim, porque estamos sozinhos, sem ninguém, não temos a quem recorrer, não temos auxílio de ninguém. Muitas vezes nos sentimos como José no fundo do poço, uma escuridão, como se fosse um calabouço, não conseguimos ver uma luz no final. E não para piorar, muitas vezes passamos por situações de prisão. Vem então a prisão da culpa, a prisão do passado, das acusações, e nós nos travando uma batalha que parece que as coisas nunca vão clarear, parece que as coisas nunca vão acontecer. Talvez você esteja se sentindo assim. Mas eu quero falar do lado bom do que começou a acontecer com José. José, além de ter sofrido todas essas situações dentro de sua própria família, também sofreu uma situação de ingratidão dentro do presídio, porque ali ele revelou o sonho para 2 auxiliares ajudantes do rei, e havia sido feito um compromisso que quando esses 2 chegassem na frente do rei, não se esquecessem dele, mas assim não foi. Nós lemos na história que depois que o copeiro e o auxiliar do rei saíram da cadeia, 2 anos depois foi se mencionar ainda no nome de José, mas diante de tudo isso José se manteve firme. E essa afirmação a gente encontra quando o próprio rei afirma: não há ninguém que tenha o Espírito de Deus. Esse homem, para ser assim, para ter essa sabedoria, para ter essa inteligência, tem o Espírito de Deus. E foi essa posição que José se manteve durante todos esses anos de sofrimento, de tristeza, de amargura, de desenganos. Ele se manteve na posição, se mantendo sobre o Espírito de Deus.
E é disso que eu quero falar para você. Talvez você esteja falando agora que a sua luta é muito grande, que a sua luta já dura uma semana, um mês, um ano talvez, ou mais de um ano. Mas quando nós lemos toda a história de José, nós vemos que José foi jogado no poço, ele tinha aproximadamente entre 16 e 17 anos. O texto fala que quando ele chegou na presença do faraó, ele já tinha 30 anos. E ainda assim não se cumpriu, ainda não havia se cumprido todo o sonho dele. Porque o segundo sonho que José havia tido é que as estrelas, né, o sol e a lua, 11 estrelas, o sol e a lua, se prostravam diante dele. Esse sonho, essa parte do sonho ainda não havia sido cumprido. José passou ali mais 7 anos trabalhando para o faraó, no tempo de fartura, juntando os grãos. E essa parte do sonho ela só veio se concretizar depois que veio a grande fome, que foi então que Jacó, lá em Canaã, envia os filhos para vir comprar mantimento no Egito. Então a gente vê aqui aproximadamente mais de 20 anos até se cumprir realmente um sonho que José havia tido aos 16, 17 anos. Eu quero confortar o seu coração te dizendo que a única coisa que você precisa se fazer é se manter sobre o Espírito de Deus, esperar em Deus, se manter tranquilamente, orando, esperando no Senhor, porque foi essa a postura que José tomou. José não se rebelou no Egito, José tampouco, quando lemos a história até o final, se rebelou contra os irmãos ou se vingou contra os irmãos, e pelo contrário foi colocado como o número 2 em todo o Egito. Recebeu um anel de honra, vestes novas, recebeu uma esposa. José então foi pelo próprio Deus Todo-Poderoso que mudou toda uma situação e houve a permissiva de Deus para essas histórias acontecerem na vida dele. Houve a permissiva de Deus para que ele fosse jogado no poço, houve a permissiva de Deus para que ele fosse acusado, houve a permissiva de Deus para que ele passasse tantos anos no presídio, houve a permissiva de Deus para que ele fosse esquecido pela ingratidão por mais 2 anos ali no presídio. Assim foi. E seguramente todo esse tempo que passou na vida de José foi quando ele foi adquirindo sabedoria, equilíbrio, mansidão. Sabe o que eu estou te falando agora? Dos frutos do Espírito. Então esse tempo onde você está passando essa tempestade, cruzando esse deserto, ou como nós ministramos outro dia em uma outra mensagem, essa nuvem escura que está sobre a sua vida, né, que é um prenúncio de uma chuva muito abundante, mantenha-se sob o Espírito de Deus. Você vai ser capacitado, você vai ser lapidado, preparado, para que quando todas essas bênçãos vierem para as suas mãos, você esteja como José aqui, como o faraó disse, não há ninguém com tamanha inteligência ou sabedoria para assumir essa função, para assumir esse cargo. Então eu quero que você, em nome de Jesus, daqui por diante, lembre-se da história de José. Quantos anos foram para que José realmente recebesse tudo e veio realmente com muita graça, veio com muita abundância. José termina os seus dias como governador do Egito. E eu quero dizer para você, para que você guarde a tua fé, que mesmo que ela seja muito pequena, mesmo que você esteja se sentindo muito fraco agora, muito fragilizado, que essa sua fé esteja agora o tamanho de uma semente de mostarda, ela é suficiente para mover montanhas. Então, ore e espere em Deus. Deu vontade de chorar? Meu amado, chore, minha amada, chore. A única coisa que você não pode fazer é sair dessa posição, é perder a graça do Senhor, é perder a presença do Espírito de Deus em você. Porque muito em breve, eu tenho certeza absoluta que você vai adorar, louvar e exaltar o nome do Senhor. Vai olhar para trás para toda essa luta, para toda essa batalha, por todos esses anos, meses, semanas ou dias em que você esteve passando pelo poço, sendo vendido como escravo, na prisão. Você vai rir, vai se alegrar diante da presença de Deus e o seu testemunho, com certeza, vai abençoar muitas vidas. Então acalma tua alma, acalma teu coração, porque no momento certo, no tempo certo,
Deus vai derramar assim uma transformação gigantesca, primeiro dentro de você, porque é isso que está acontecendo. Deus está permitindo tudo isso, todo esse vale, para que haja uma transformação dentro de você. E logo depois dessa transformação interna, a externa para Deus é muito mais rápido que um piscar de olhos. Fique com Deus e até a próxima mensagem. Não esqueça, se inscreva no nosso canal, dá um clique aqui no joinha e você vai receber os outros vídeos. Um grande abraço e Deus abençoe.